Um tempo atrás, viralizou esse vídeo na internet. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse acidente, mas por que os aviões eventualmente perdem a asa e por que isso acontece quando eles ficam mais leves? Pois esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Air Performance e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que os aviões perdem sua asa. Mais do que isso, eu vou dar informações aqui para que você nunca perca sua asa. Esse daqui é meio que um segundo vídeo de uma série, mas que a primeira parte não foi minha, foi do comandante Davi Branco Filho lá no canal Branco Aviação. Ele tem um vídeo muito interessante sobre o mesmo assunto que eu vou deixar nos links aqui na descrição. Atenção pessoal, fica até o final desse vídeo porque lá vai ter sorteio de um livro que eu tinha prometido no vídeo sobre temperatura sumida e eu vou falar também sobre qual é o vídeo exclusivo para membros que eu estou lançando junto com esse de hoje aqui. Então olha só, aproveita, já dá o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Considera se tornar membro do canal, ajuda demais o canal a crescer e tem direito a conteúdo exclusivo. Dito isso, vamos voltar ao assunto do vídeo. Bom, para explicar esse cenário todo, eu vou trazer aqui para a tela um avião. Esse avião nós vamos fazer aqui um voo de stall lá no Aeroclube. Olha só, nesse primeiro momento, esse avião aqui ele está voando com 155 nós. Sim, eu sei que esse velocímetro não é desse Piper Cub, ele não atinge essa velocidade, o ponto não é esse. Por favor, me perdoem por isso. De qualquer forma, voando a 155 nós, o que vocês vão observar é que o meu avião está em voo reto, nivelado e velocidade constante. Isso significa que a força G é igual a 1. Mas o que é força G? Força G é a sustentação que o avião está produzindo divididos pelo peso que a gente tem. Se uma coisa é igual a outra, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então eu tenho, por exemplo, um avião que pesa 1 tonelada, está gerando 1 tonelada de sustentação, temos um G. E vamos tentar manter um G o tempo todo. Nós vamos então reduzir a potência do nosso avião e nós vamos observar o que vai acontecer a partir desse momento. Note que neste instante, ainda estabilizado, eu tenho um determinado ângulo de ataque. Lembrando que ângulo de ataque ele pode ser definido como a diferença angular entre a corda e a trajetória do teu avião. Como nós vamos manter a altitude durante esse processo, à medida que eu for reduzindo velocidade, eu vou trocando a atitude do meu avião, aumentando o ângulo de ataque e trocando ângulo de ataque por velocidade, mantendo a sustentação constante o tempo todo. Já chegamos aqui em 10 graus de ângulo de ataque e estamos agora com 100 nós. E vamos continuar fazendo essa troca até atingir o nosso ângulo crítico. O que é o ângulo crítico? É quando o avião atinge um ângulo de ataque tal que o ar não consegue mais passar com energia suficiente pelo extradorso para se manter colado no extradorso e manter a sustentação igual a 1 tonelada. A sustentação aqui vai ser quebrada, ela vai reduzir de 1 tonelada e o avião vai querer baixar o nariz. Atenção a um detalhe. Stall é igual ao quê? Stall é igual a essa velocidade de 74 nós que aparece agora no velocímetro, 74, 75 nós, ou é igual ao ângulo de ataque? Pois stall pode acontecer em absolutamente qualquer velocidade. O stall de uma asa tem a ver única e exclusivamente com o ângulo de ataque dela. E a única forma de se sair de um stall é diminuindo o ângulo de ataque. Não adianta dar motor aqui para tentar aumentar a velocidade. Se teu ângulo de ataque não baixar, você não sai do stall. Ah, Brenner, mas eu consegui uma vez fazendo um stall, dei motor e saí da situação. O que aconteceu foi que quando você deu motor, você mudou a sua trajetória. Tua trajetória, de repente, tinha tanta potência disponível naquele motor que você passou a subir. Aí a sua trajetória mudou, o ângulo entre a trajetória e a corda diminuiu e você saiu do stall porque o ângulo de ataque diminuiu. Mas uma aeronave que não tem potência suficiente para isso só tem uma forma de fazer. Baixa o nariz para sair do stall, porque aí você diminui o ângulo de ataque. Dito isso, vamos voltar ao nosso cenário anterior.
Temos um cenário original de 2 graus de ângulo de ataque, 155 nós, 1G. Agora nós vamos fazer diferente. Agora, ao invés de manter uma altitude constante e devagar e trocando atitude por velocidade, nós vamos pegar e violentamente dar um puxão no manche. Esse puxão vai fazer com que pelo menos momentaneamente a velocidade fique igual e a gente troque o nosso ângulo de ataque mantendo velocidade. Isso significa que cada vez que nós dobrarmos o ângulo de ataque inicial proposto, no caso aqui 2, cada vez que nós acrescentarmos 2 graus ao ângulo de ataque, vai dobrar também, vai aumentar na mesma proporção a nossa sustentação. Então, dado esse primeiro puxão, quando a gente chega em 4 graus de ângulo de ataque, ainda mantendo essa velocidade, nós agora estamos produzindo o dobro de sustentação. Nosso peso ainda é o mesmo. O que significa? Significa que agora estamos expostos a um fator carga de 2G. Estamos sendo pressionados contra o assento com o dobro do nosso peso aqui. Isso é a sensação que nós temos dentro do avião. Continuando esse puxão bem forte, nós trocamos o ângulo de ataque e chegamos agora em 6, 3 vezes o valor original. Significa que o avião agora produz 3 toneladas de sustentação contra 1 tonelada de peso. Temos 3G. Vamos continuar esse puxão. O puxão foi ainda mais agressivo e no momento que o avião passa por 8 graus de ângulo de ataque, ele já produz sustentação equivalente a 4 toneladas e tem apenas 1 tonelada de peso. Estamos sendo 4 vezes mais empurrados contra o assento aqui. Só que temos um grande problema. Aviões da categoria normal, que é essa que eu desenho para vocês, têm um limite de tolerância que vai até 3,8G. Ela começa em negativos 1,52 e termina em positivos 3,8. Então aqui já há uma sobrecarga da estrutura. A estrutura não foi feita para aguentar uma manobra que te leve a 4G. Se ela não foi feita para aguentar uma manobra que te leva a 4G, agora as coisas começam a se complicar, porque nós podemos causar um dano à aeronave e, de forma mais severa, uma falha na aeronave. Eu vou explicar a diferença entre dano e falha daqui a pouco. Mas o importante é que vocês entendam que houve aqui, na expressão em inglês a gente usa um overstress do avião. O avião foi estressado além do limite para o qual ele foi projetado. Tá, mas e o que isso tem a ver com velocidade? Vamos voltar ao cenário. Vamos repetir essa manobra. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a manobra de dar esse puxão, essa cabrada forte no manche, mais lentos. Agora, em vez de começar essa manobra com 155 nós, quem sabe a gente começa com 120. Só que, para eu me manter em 120 em um voo estabilizado, eu tenho que fazer aquela troca que eu fiz no começo. Em 155 nós, com voo estabilizado, eu consigo isso com um ângulo de ataque de 2 graus. Em 120 nós, eu vou precisar de um ângulo de ataque um pouquinho mais alto. Digamos que eu tenho um ângulo de ataque de 6 graus aqui. Começando a manobra com ângulo de ataque de 6 graus, a regra permanece que eu tinha falado antes. Cada vez que esse valor original for dobrado, eu dobro também a minha sustentação. Então vamos começar. Eu dei um puxão bem forte e quando eu cheguei em 12 graus de ângulo de ataque, eu tenho aqui 2G. Eu tenho o dobro da minha sustentação original mantendo o mesmo peso. Quando eu cheguei em 18 graus de ângulo de ataque, eu tenho aqui 3G. Eu tenho 3 vezes o valor da minha sustentação original sobre o mesmo peso. O problema é que mesmo que eu continue puxando com toda a força do mundo, eu não consigo ir além de 18 graus de ângulo de ataque. E por que eu não consigo ir além de 18 graus de ângulo de ataque? Porque neste ângulo de ataque existe o stall, a minha aeronave aqui ela está estolada. E o que vai acontecer depois do stall? O nariz vai naturalmente baixar e eu não vou conseguir fazer esse movimento de overstress, de ir além do fator carga limite de 3,8 que eu tinha feito antes. Então estar numa velocidade mais lenta me protegeu contra danificar o avião. A gente diz que a maior velocidade que a gente consegue executar essa manobra de nos colocarmos em stall antes de nos colocarmos numa situação de dano, ou seja, que a gente chega no stall em 3,8G no caso, é a velocidade de manobra do nosso avião, também conhecida como VA. Essa velocidade ela é publicada nos manuais dos nossos aviões. Agora, o que muitas vezes os manuais não falam é que ela não é uma velocidade fixa. Ela é uma velocidade diferente para cada peso da nossa aeronave.
E se eu estou mais leve, o que que acontece? Deixa eu provar para vocês isso. Se por um acaso eu, em vez de estar pesando 1 tonelada nessas mesmos 120 nós, eu estiver pesando apenas 800 quilos, será que eu preciso de um ângulo de ataque de 6 graus para manter a sustentação equivalente? Não, eu vou precisar de um ângulo de ataque um pouco menor, já que eu estou mais leve. Como eu estou com 800 quilos, vamos dizer que eu diminui meu ângulo de ataque para manter a minha situação de velocidade 120 nós em voo linha reta nivelado para 4 graus de ângulo de ataque. Vamos repetir a manobra. Uma cabrada forte no manche e olha o que acontece. Nós, passando por 8 graus, dobramos a nossa força G, passando por 12 graus, triplicamos a nossa força G, e passando por 16 graus, já quadruplicamos a nossa força G, sem ainda ter chegado no stall. Já passamos pelo fator carga máximo ao qual o nosso avião foi projetado para suportar. Então veja que aquela velocidade de 120 nós, que para um peso alto nos protegia, para um peso mais leve já não é a mesma situação. Quando o avião está mais leve, a velocidade de manobra, aquela velocidade em que você pode fazer uma aplicação completa do comando sem ter medo de exceder o fator carga máximo do avião, ou seja, protegido pelo stall, ela é uma velocidade mais baixa se você estiver mais leve. E aqui está a prova disso. Eu agora vou partir para o desenho de um diagrama chamado diagrama VG, para explicar a vocês o que o nosso velocímetro está mostrando, o que é o arco verde, o que é o arco amarelo, o que é a linha vermelha. Mas antes disso, deixa eu avisar para vocês que na segunda-feira já está começando a turma de junho do curso da Fly Class, o curso preparatório para a empresa aérea, que é muito mais do que um curso preparatório simplesmente. É um curso preparatório para a tua carreira profissional. Nós somos 5 profissionais super gabaritados que vão te dar mais de 70 horas ao vivo. Tudo isso para que você seja o profissional melhor qualificado para participar das seleções das empresas aéreas e realize o seu sonho de voar em linha aérea comercial. Não se engane, já tivemos alunos que estão voando na linha aérea comercial e vieram fazer conosco um curso de profissionalização. E eles adoraram tudo que a gente teve para contar para eles. Matricule-se agora pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo. De volta ao assunto diagrama VG. Dessa nossa ideia nasce um gráfico chamado gráfico VG, o diagrama VG. Esse diagrama ele compara velocidade com força da gravidade, mas o G não quer dizer força da gravidade. O diagrama VG é porque cada vértice do gráfico que eu vou mostrar para vocês agora identifica uma rajada de vento, no sentido vertical, máxima que o avião deve suportar. E o termo que define rajada em inglês é gust, por isso o diagrama VG. De qualquer forma, vamos dar uma olhada como esse gráfico se comporta. Eu tenho os dois limites, o limite inferior de menos 1,52 e o limite superior de 3,8. A partir do zero, eu abro 2 arcos. Esses arcos são interessantes pelo seguinte: apesar do gráfico ser desenhado a partir do zero, e por que no zero G eu não preciso de velocidade nenhuma? Porque se a gente estivesse no espaço, a velocidade que eu preciso com relação ao ar é zero, porque eu estou flutuando. Então, quando eu não peso nada, eu não preciso de velocidade nenhuma para produzir sustentação. É por isso que ele começa no zero. Mas se você olhar uma situação normal, que é a gente na Terra, a gente começa então a linha em 1G. E essa linha em 1G, você vai ver o seguinte: o espaço que eu tenho para cima e para baixo da linha de 1G é aproximadamente o mesmo. Eu tenho 2,5G para baixo e 2,8G para cima. Então a área de manobra aqui para G positivo, para trocar o G no sentido positivo ou para trocar o G no sentido negativo é mais ou menos a mesma numa aeronave de categoria normal. De qualquer forma, eu tenho aqui então esse ponto azul, o que ele vai representar? Quando em 1G e no peso máximo, ele representa o arco verde, o início do arco verde do meu velocímetro. E qualquer velocidade abaixo dessa, em 1G no peso máximo, ocorre o stall. Vamos andar para frente. Quando a gente vai andando para frente, eu tenho aqui minha primeira parada, que eu marquei como sendo um exemplo qualquer de 120 nós. Essa primeira parada, às vezes ela é identificada no velocímetro, às vezes apenas nos manuais.
Nos velocímetros eu já vi um pequeno triângulo apontando essa velocidade em alguns casos. De qualquer forma, é a velocidade de manobra para o peso máximo do nosso avião. Em qualquer velocidade abaixo dessa, estando você no peso máximo, um comando brusco e total de profundor, por exemplo, não vai causar danos à aeronave. Você estará protegido por stall. Não significa que o avião não vai estolar, ele vai estolar, mas não vai causar danos ao avião. Em velocidades superiores a essa, qualquer comando brusco pode te levar a um dano na tua aeronave. Você não está mais protegido pelo stall. Pode ser que você ultrapasse o fator carga limite de 3,8 G e isso coloque a sua aeronave numa situação muito indesejável. Em um certo ponto do teu velocímetro começa o arco amarelo. Por que ali? Porque no vértice superior aqui, ao final nessa linha verde, você vai ter uma situação de 3,8 G caso ocorra uma rajada vertical na sua aeronave de 50 pés por segundo. Rajadas verticais são comuns em ar turbulento. Então você está protegido dentro desse 3,8 até 50 pés por segundo. Além desse ponto, a gente conhece essa velocidade como VNO, é a velocidade além da qual a gente só voa em ar calmo. Por que isso? Da onde vem essa ideia de só voar em ar calmo? Porque dentro desse outro regime de velocidade, até a VNE, até esse vértice da VNE, eu tenho um limite aqui de uma rajada vertical de 25 pés por segundo, que é metade daquela permitida no arco verde. Você não tem uma tolerância muito grande, o avião não tem uma tolerância muito grande aqui a rajadas verticais que acontecem em turbulência antes de estourar o limite de fator carga para o qual ele foi projetado. Por isso, só em ar calmo a gente deve voar. E além desse ponto, nós temos então essa linha radial vermelha, a gente chama de velocidade a nunca exceder, ou simplesmente VNE. Aqui eu tenho então aquilo que eu chamei de região de dano, e depois dessa região de dano eu tenho o que eu chamei de região de falha. A região de dano ela vai extrapolar o limite de fator carga em 50%. Essa área de dano é aquela área onde o avião é capaz de entortar, mas não quebrar. O que acontece é que ele não retorna ao estado original quando o fator carga é retirado. Você volta para um G e o avião fica torto. E quando passa além do limite de danos, nós temos a falha estrutural. A falha estrutural, aí sim, o avião quebrou, perdeu a asa. Isso não é raro de acontecer. Poxa, mas colocar o avião em 5,6 G positivo para quebrar a asa, isso não é raro, Brenner? Não, não é raro. Mesmo em aeronaves de categoria normal, quando é que isso acontece de forma mais corriqueira? Isso é identificado claramente em acidentes quando os pilotos entram ou em turbulência severa, como por exemplo entrando em um CB, ou quando pilotos que não sabem voar por instrumento entram dentro de nuvens, se desorientam, veem a velocidade disparar, puxam o manche porque entendem o disparo de velocidade como um mergulho e provocam um avião, levam um avião até um fator carga excessivo e perdem a asa. Então, duas coisas para vocês. Não entrem em CBs, porque o CB simplesmente ele é mais forte do que o teu avião, ele vai te levar a um fator carga maior do que o teu avião foi projetado para suportar. E cuidado com manobras acrobáticas em aviões que não são homologadas para isso. O outro ponto é óbvio, não entrem em instrumentos se vocês não sabem voar instrumento, se o avião de vocês não é homologado para voar instrumento. Pois vocês podem levar o seu avião rapidamente até uma atitude anormal e em atitude anormal rapidamente você pode exceder o fator carga limite para o qual o seu avião foi projetado. Nós temos aqui finalmente então a nossa interpretação do nosso velocímetro. Nisso que eu desenhei aqui, nisso que eu marquei em azul, eu mostro para vocês o início da sua linha verde, no caso no velocímetro 75 nós. A linha verde ela passa por um ponto que a gente conhece como VA, velocidade de manobra, 120, às vezes identificada e às vezes não, e chega ao limite do arco verde em 180 nós nesse avião. O arco amarelo começa no mesmo ponto e vai terminar na VNE em 225 nós. Atenção a mais um detalhe. Essa VA, como eu disse,
quando publicado apenas um número no manual, é a VA para o peso máximo. Qualquer valor de peso mais baixo do que o peso máximo, a VA também é mais baixa. Não coloque o seu avião numa atitude que você possa perder a sua asa. Pessoal, conforme o prometido, então nós vamos fazer o nosso sorteio do livro. Pode ser que nessa primeira tentativa apareça o meu próprio nome, afinal eu respondi várias mensagens aqui, eu vou mandar sortear qualquer comentário. Se for o meu próprio nome que aparecer, eu refaço o sorteio. Atenção, vamos lá, hoje é dia 6 de junho, quinta-feira, 16 horas e 3 minutos, e nós temos no vídeo prometido, Assume Temperature Method, 1013 likes. Agora eu tinha prometido fazer o sorteio com 1000 likes. Vamos lá então? Selecionar um vencedor. Sobre todos os comentários. And the winner is William Castro. William, eu vou mandar uma mensagem para ti. Muito obrigado pela mensagem. E a gente entra em contato para que tu receba o teu livro, tá joia? Um grande abraço e parabéns, William! Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hacker Performance. Deixa o like que é de graça e ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa os sininhos para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal. Considera se tornar membro por apenas R$ 7,99, você me ajuda demais a crescer e tem acesso a muito conteúdo exclusivo. E eu tinha prometido contar qual vai ser. No conteúdo exclusivo, desta vez para os membros, o vídeo novo que está saindo agora, vocês vão ver um vídeo que fala sobre Net Drift Down Flight Path e Gross Drift Down Flight Path. Sobre o Drift Down, sobre aquela coisa de passar sobre montanhas, como é construído esse gráfico, como é feito o voo de ensaio e qual é essa diferença de 1,1%, como isso funciona, como os engenheiros constroem depois a ideia de livrar os morros a partir de um gráfico, de onde vem esse gráfico. Vou contar tudo isso para vocês no vídeo exclusivo para membros que está saindo junto com esse. Lembra de me seguir lá nas minhas redes sociais. Já clica num dos próximos vídeos aqui para fazer uma maratona pelo canal. Um abraço para vocês e até a próxima.